Bom, eu queria, na aula de hoje, a gente continuar aquela implementação do potencial quase fraco, potencial fraco, né? Para calcular a estrutura de bandas. Vocês conseguiram avançar naquele código, colocar o potencial e tirar os gaps, fazer aparecer os gaps? Consegui. Agora eu tenho umas dúvidas na implementação da transformada. Ótimo, Hoje eu queria focar na transformada de Fourier, mas a parte analítica deu certo? Deu. É porque eu fiquei com dúvida na implementação já da transformada, porque assim, pode tirar agora ou quer que espera? Pode. Não, vamos. Porque se você construir daquela forma infantil, né, o K como lean space, de K máximo, de menos K máximo a K máximo, assim, sua estrutura sem o potencial dá certo, né, como espera. A transformada, ela fica com meio que pega o final da gaussiana e o início como se fosse o início da outra gaussiana. Só que quando você calcula a equação central com esse potencial, dá certo por alguma razão. Eu não com essa construção do espaço K. Sim. Aí tem como você fazer com o FFT.frec, né? Que é aquela divisão. É o mais adequado, Uhum. Que é o mais adequado. Aí, tipo, eu construindo com o FFT.frec para transformada, mas só para transformada deu certo. Aí você implementa o K normal como lean space. Eu fiz essa junção aí e acabou dando certo. Eu não sei se se é o processo mesmo. Tá. Uhum. O lance aqui é realmente prestar muita atenção nos índices da transformada. Então, você tem a função transformada, né? Deixa eu ver que letra que eu usei aqui. Eu chamei de VG. Tá? Então, VG é o meu potencial no espaço recíproco. E aí você tem que prestar muita atenção realmente nesse ordenamento do eixo K, que é o ordenamento que sai do comando FFT é o mesmo ordenamento que sai do comando FFT-FREC. Né? Eles são compatíveis entre si. Se você quiser mudar o ordenamento, você tem que chamar o FFT-Shift nas duas coisas, tanto no FFT-FREC quanto no FFT. Você sempre tem que deixar os dois compatíveis entre si. Mas eu já vou adiantar que o ordenamento original, sem fazer o shift, ele é bastante prático para esse problema. Bom, depois eu explico o porquê. E você tem que prestar muita atenção realmente nessa brincadeira. O que cada índice, então você vai ter lá um VG, que vai ser um vetor, os índices vão correr de 0 até n-1, e o que cada índice representa. O índice 0 é o potencial para qual G? O índice 1 e assim por diante. E aí você tem que sacar qual G que você quer utilizar lá na implementação da equação central. Então tem umas delicadezas aqui atrás, e eu vou falar sobre isso para ajudar vocês hoje. Então, uma parte eu estou falando meia resposta, porque daqui a pouquinho eu vou dar a resposta inteira. Tá? Vamos dar uma olhada só no potencial analítico primeiro, para dar uma revisada, porque vai ajudar a gente a entender o que acontece no outro caso. Deixa eu só ligar o meu tablet, que eu vou precisar de algumas coisas que eu coloquei aqui na aula passada. Tem uma mensagem do Bruno no chat aí, professor. Será que ele está viajando? Tudo bem, tranquilo. Um segundo, deixa eu abrir aqui. Meu tablet está ficando lento e os novos estão muito caros. Tem que aguentar o tablet lentinho no tempo. Pouco no espaço, a memória está pegando. Então tá aqui, ó. Vamos lá, só lembrar aqui. Então a gente está discutindo a implementação desta equação, né? Então a gente fez na aula passada essa parte aqui, a parte diagonal, e eu pedi para vocês fazerem a implementação deste final aqui. Então o lance aqui que facilita a nossa vida
Só lembrar o que eu fiz aqui, porque eu fiz meio correndo na aula passada, deixei para vocês tentarem entender por conta própria, né? O que aparece aqui, por exemplo, o que eu estou chamando aqui de V3, deixar um pouco mais claro isso aqui. Esse V3 aqui, por exemplo, ele aparece como... Eu chamei de V3 porque, na verdade, se você olhar, lembra aqui, né, que o G está representado pela linha e o G' pela coluna, né? Então, aqui eu estou na linha -1, na coluna 2, né? Pensando na contagem das linhas e colunas pelo índice N mesmo, né? Esses númerozinhos aqui são o índice N que aparece aqui no GN. Então, esse V3 vai ser o G', o G' é a coluna, então é o 2, né? Esse aqui é o... Professor, o senhor está compartilhando a tela ainda não. Opa, desculpa. Ainda bem que você falou. Eu percebi, na hora que você ia falar, eu percebi que eu não estava. Acontece. Pronto. Então, vamos lá, desculpa. Então, de novo aqui, ó. Só repetir, então. Então, a gente estava falando da implementação desta equação central. Então, a diagonal a gente viu na aula passada, e aqui aparece, então, os Gs -2, -1, 0, 1 e 2, a gente sempre vai pegar simétrico em torno do zero, né? Para pegar todas as parábolas que contribuem ali na zona de Brillouin, né? E o índice N está aqui. Então, aí, o que a gente está fazendo agora é a implementação desta matriz aqui, que é a matriz dos termos do potencial, que elas, eu vou colocar elas assim e estou dando label aqui em cima, esses índices para representar as colunas e as linhas, e esses índices aqui são os Nzinhos, né, do GN que aparece aqui, né, e lembrando que o G que aparece aqui no potencial, ele é o G que representa a linha, então aqui vai aparecer o GN da linha, e o G' vai ser o GN da coluna. Então, quando eu pego aqui o V3, por exemplo, está na coluna 2, linha -1, seguindo essa nomenclatura aqui, né? Então, este cara aqui, ele vai ser o V de G. Então, só lembrar aqui, o G' é a coluna, né? Então, é a coluna 2 menos o V de G -1. Certo? Perdão, desculpa, escrevi errado. É o V de G2 menos G de -1. Então, é o V deste G aqui. O G que é composto por esses dois vetores. O que é isso? Então, você imagina que você tem aqui a zona de Brillouin. Aqui você tem o 0. Aqui você tem o G1, G2 e o G de -1. Então, aqui eu quero... Isso aqui são vetores, né? Vamos pôr o G2 aqui só para... E o G3, né? Vou precisar do G3. Então, o G2 é um vetor, que é este vetor aqui, né? Esse aqui é o vetor G2. E o vetor G-1 é esse vetor aqui. Então, quando eu faço G2 menos G-1, estou fazendo este vetor menos este vetor, naturalmente isso dá o vetor G3. Certo? Eu fiz aqui na forma vetorial, porque seria a forma, digamos, mais matemática, mais genérica possível. Quando for fazer em 2, 3 dimensões, a brincadeira é mais ou menos a mesma. Mas isso aqui é fácil, na verdade, porque a gente viu aqui em cima que mais para cima, onde está? Não está aqui. Aqui. Que o GJ ou GN é J ou N vezes B1, né? Então, se eu usar essa expressão aqui, aí fica bem óbvio, né? Porque, deixa eu pôr aqui embaixo, fazer assim. Como o GN é NB1, então você tira aqui o
vou chamar de gn' menos gn, é simplesmente n' menos n p1. Ou seja, G2, V de G2 menos V de G1 é a mesma coisa que V de G2 menos 1, que é o V de G3. Por isso que eu chamei de V3 aqui. Coloquei só, tirei o G, deixei só o índice. Sacaram? Então, a construção desta matriz aqui no papel, eu fiz dessa forma. É basicamente como carregando só o índice N, esquecendo o G para simplificar a notação, é só pegar o índice da coluna menos o índice da linha. Então, a diagonal é sempre zero. Né? E se eu pegar aqui, eu estou na coluna menos 1, linha menos 2, menos 1 menos 2 dá 1. E assim por diante para todo o resto. Então, você fica com uma matriz, que é uma matriz de bandas, que a gente chama. Tá? Matriz de bandas é uma matriz onde cada diagonal é constante. Né? V0, V1, V2, V3, V4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Então, a construção dessa matriz é muito fácil, né? Porque basta você pegar, por exemplo, esta banda aqui do V1, a gente constrói simplesmente como sendo V1 vezes NP I, que é um vezes, né? Vezes NPI, tamanho da matriz, que nesse caso é 5, né? E o K igual a 1, que é a subdiagonal 1, né? E a mesma coisa para os outros. Então, a construção, ela fica bastante simplificada. Sacaram? Vocês conseguiram fazer essa matriz? Todo mundo fez? Como é que tá? Eu fiz usando, inclusive, o np.i mesmo. Beleza. Então, a questão é identificar esses Vs aqui, né? Os outros conseguiram fazer, gente? Tiveram alguma dificuldade? Ainda não conseguiram fazer? Isso aí eu consegui. Tá. Ok. Deixa eu ir aqui para o código, então. Aqui eu estou no FFT, perdão. Aqui, esse aqui. Então vamos lá, só para dar uma recapitulada aqui, para eu mesmo lembrar dos detalhes. Então eu estou definindo a unidade de comprimento aqui no A1, né? Então eu estou a 0, digamos. V1, a intensidade do potencial, a largura da gaussiana, o centro em A sobre 2. Tá. Aí eu defino aqui umas funções auxiliares, o E0 que vai na diagonal lá, né? K quadrado, meio de K quadrado. O Gn que a gente acabou de discutir. O H0 que a gente viu na aula passada. Que é diagonal só, né? O VG a gente já tinha visto também. Aqui, veja, aqui vai ter uma diferença da implementação deste caso para a implementação da transformada de Fourier. O que acontece aqui é que aqui eu estou passando o próprio G como parâmetro, né? Da nossa expressão analítica para a transformada de Fourier. Então, eu passo o próprio G como parâmetro. Isso é muito prático neste caso. Deixa eu aumentar a fonte um pouquinho. Perdão, aqui. Aqui. É muito prático nesse caso, porque aqui a gente viu que cada um desses caras, V1, V2, V3, é o V de um certo G, né? O G eu tenho que compor, fazendo essa subtração, mas é o V de um certo G. Então, aqui eu passo o G já. Então, lá fora, aqui embaixo, eu vou calcular quem é esse G, já entro nos detalhes aqui, mas aqui o que eu vou passar é o G e ele me retorna o V daquele G. Então, aqui está bem imediato. Quando a gente for fazer pela transformada de Fourier numérica, o correspondente VG não vai ser uma função, vai ser um vetor, e aí eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado para entender os índices do vetor. Aqui eu não tenho essa dificuldade, porque eu controlo G aqui com mais controle, né, mais diretamente. Então, o segundo termo aí que eu estou chamando de HG, eu deveria chamar de HV, talvez, né? HG ficou ruim. Mas, bom, agora deixa assim. Eu fiz assim, ó. Eu inicializei ele como uma matriz de zeros, lembrando que minha matriz tem tamanho 2NG mais 1, né? Só para lembrar a nomenclatura aqui, eu estou passando o NG como sendo o último G
positivo. Então, o meu NG é 2, também a matriz tem tamanho 5, que é 2 vezes NG mais 1, porque eu sempre vou carregar os positivos, os negativos e o zero. Então, isso dá 2 NG mais 1 para o tamanho da matriz, né? Então, tá. Então eu construo uma matriz de tamanho 2NG mais 1 por 2NG mais 1. Eu já inicializo ela como tipo complexo, porque pode aparecer variáveis complexas aqui. Eu acho que neste caso em particular, as fases são tais que dá sempre real, mas por segurança eu já pus o complexo aqui. Eu acho que nesse caso não precisava, se me lembro bem. Mas a gente vai depois trocar o potencial por outros, e aí vai aparecer fase complexa. E aí, para fazer essa construção aqui, eu fiz assim, eu fiz um loop nos n's, e aí você tem que atentar quais são os limites desses n's, né? Então, se olhar aqui, você vê que ele vai do 0 até o 4. Mas o que é o 4? O 4 vai ser 2NG, é isso? Esqueci, 2NG. Mais um aqui tinha me atrapalhado, estava bagunçando aqui. É basicamente 2NG. E sempre vai ser assim, né? Se eu colocar aqui, se eu for até 3, né? É isso? Que eu pus 2, se eu fosse até 3, eu iria do 0 até o 6, né? Se eu fosse até 3, eu iria do 0 até o 6, que eu teria mais uma linha aqui, mais uma linha aqui, né? Então, sempre vai até 2NG. Pensar um pouquinho na lógica aí, dá para perceber que... bom, não sei se está óbvio para todo mundo, deixa eu deixar um pouco mais óbvio. A primeira linha, né, deixa eu pôr no laranja aqui. A primeira linha que aparece aqui, ela sempre vai ser menos 2NG. Sempre vai ser menos 2NG? Isso, sempre vai ser menos 2NG. Não, desculpa. Sempre vai ser menos NG, né? Isso, sempre vai ser menos NG. E a última coluna sempre vai ser NG. Então, isso implica que este cara aqui sempre vai ser V de NG menos NG, que é o V de 0. E este último aqui sempre vai ser V de NG menos NG, que é o V de 2NG. Então, os meus vetores sempre vão do 0 até o 2NG, nessa lista aqui, para qualquer tamanho NG. Sacaram a lógica? Tá claro isso? Sim. E claramente, de 0 a 2NG, você tem 2NG mais 1 elementos, né? Teria que contar o 0. Então é isso. Então, aqui eu faço um loop que passa por esses limites, né? De menos 2NG até 2NG mais 1. Esse mais 1 que me confundiu antes por causa daquela brincadeira que o último nunca está incluído. Então, eu tenho que somar mais 1 para que ele inclua o 2NG, mas não inclua o 2NG mais 1. Então, esse loop aqui vai de menos 2NG até 2NG. E aí eu vou somando nessa matriz a matriz NPI, né? De tamanho 2NG mais 1 sempre, na subdiagonal N, né? Que eu vou passando por esses limites aqui, N igual a 0, 1, 2, menos 1, menos 2, e eu multiplico ela pelo VG de GNN. Então, eu tenho aqui uma função auxiliar para deixar mais legível isso. Então, esse cara aqui é a mesma coisa, só que N vezes B1, né? Que é o que está aqui. Então, ele já passa aqui o G adequado, indexado por esses N's, e já constrói a matriz. Beleza. Tem que rodar tudo, né? Vou rodar aqui. Aqui eu fiz o gráfico, né, que a gente já tinha feito na aula passada, para a gente ver a cara do potencial, ver que é a gaussiana. Tem a fase, porque o centro dela não está em 0, o centro está em A sobre 2, então tem uma fase complexa na transformada de Fourier. Essa fase está correta.
Tá, e a gente calcula as bandas e deu isso daqui. Tá? Aqui, este caso aqui, foi para um potencial de intensidade 100, largura 0,02. No de vocês deu isso aqui? Tá igualzinho? As intensidades, o tamanho dos gaps, tudo certinho? Só rodar com 100 aqui para ver se... Deu certo. Beleza. Agora, certo. Agora, o lance é a gente fazer a mesma coisa, só que no FFT. Então, o Emanuel, né, estava falando que teve dificuldades aí com o FFT. De fato, tem uns lances meio delicados que a gente tem que prestar atenção. No fundo, é simples, tá? Depois que vocês virem como eu fiz, eu acho que fica bem óbvio. Mas só depois que ver pronto. Até pensar na maneira, às vezes sofre um pouquinho. Bom, eu não quero mostrar meu código inteiro pronto, não. Tá? Meu código tem alguns detalhes aqui que eu fiz de forma genérica para uma gaussiana e duas gaussianas já. Então, eu queria deixar um pouquinho aberto. Vou deixar esse aqui na tela só para a gente analisar. E eu vou começar aqui com o tablet de novo, tá? Tomando umas notas aqui. Então, veja, vou ter que copiar um trechinho ali da página anterior, só para a gente lembrar que então, o triângulo do potencial, né, vamos chamar de HV, vai ser aquilo lá, né? Vai ser o V0, V1, V2, vou fazer menorzinho aqui, só para ir mais rápido, tá? V-1, V0, V1, e assim por diante, né? V-2, V-1, V0 e tal. E segue essa lógica que a gente acabou de ver. Até o tamanho que a gente quer. Tá. Certo. Então, atentem que esses índices aqui, né? Então, os índices que aparecem aqui, que eu estou chamando de Vn, é o V de Gn, né? E o Gn é N vezes B1. Ok. Agora, vamos ver. Dado que, imagina que a gente tem, então, a nossa função V de x, e a partir dela eu vou fazer a transformada de Fourier, né? E eu vou obter a minha função V, vamos pôr assim, V de g, tá? Para ficar igual ao que está aqui. V de g. Quando eu faço isso, tem essa questão toda da transformada de Fourier numérica. Se eu estou no domínio de 0,2π, se eu estou no domínio de menos π a π, a norma é importante, né? Por aí vai. Vamos primeiro pensar na norma, porque essa é mais fácil. Vocês sacaram qual norma utilizar? É que divide por N, eu esqueci o nome. Forward. Isso. Isso. Só deixar claro aqui para todo mundo o porquê disso, porque a gente quer o seguinte, a gente quer calcular o VG exato, né? A gente viu lá que ele é 1 sobre L integral, na teoria, né? Não na parte numérica. Na teoria ele é isso aqui, né? V de x exponencial de menos I gx dx, né? Agora, se vocês olharem no FFT, o que o VG do FFT faz é uma somatória não lembro se ele usa N ou J, vou chamar de Vn, do V de xn
exponencial de menos I, chamar de J, porque na verdade é o X, né? Então é melhor chamar de J. A soma é em X. Eu usei N para o G aqui em cima, então vou usar J para o X. Menos I, que eu vou chamar de GN, vou deixar na forma numérica, então aqui vou chamar de VN aqui, tá? Vezes XJ, tá? Onde aqui o GN já está lá em cima, só vou deixar aqui para ficar compacto. Aqui o meu XJ é J vezes ΔX. Então, se você substituir esses dois caras aqui, lembrando que o B1 é 2π sobre A1, né? Você substituir essas expressões aqui, e lembrando também que o A1 é N vezes ΔX, né? Então, substituindo essas grandezas aqui, esta somatória do jeito que está aqui é o que aparece na transformada de Fourier backward do NumPy, tá? Quando não aparece a norma aqui, é o backward. Então, quando você quer o forward, aparece aqui na frente 1 sobre N. Então, já vou colocar aqui, porque é o correto, né? Correto nesse caso. Então, só para deixar anotado, esse aqui é o forward. E por que esse aqui é o correto? Porque... só corrigir aqui, senão vai dar confusão. Aqui é o A, né? O limite de integração é o A. Porque se eu pegar esta integral aqui e tomar o limite contínuo dela, para tomar o limite contínuo eu multiplico por ΔX aqui, né? Para definir como infinitesimal da integral, e eu tenho que dividir por ele para não afetar o resultado, né? Eu divido por ΔX aqui embaixo. Tá? Então, multipliquei e dividi por ΔX, não afeta nada, mas aí eu tomo o limite contínuo dessa integral e perceba que 1 sobre N ΔX é 1 sobre A1. Então, este cara aqui, no limite do ΔX indo a zero, dá exatamente isso daqui. Se eu tomar o limite dele infinitesimal, converter a soma numa integral, percebe que dá exatamente aquilo? Sim, Bem, sim. então, neste caso aqui, a norma adequada para ser compatível com a teoria é a norma forward. Bem trivialmente, nada mais do que isso. Uma coisa que está nos ajudando aqui, que eu deixei implícita, é que em todo momento eu escolhi a origem do meu sistema de coordenadas no espaço X como zero, né? O meu domínio X está sempre indo de 0 a. Né? Meu X sempre vai de 0 a 1. Então, ao escolher esse domínio com 0 aqui, eu evito aquela fase adicional que a gente discutiu. Tá? Se eu tivesse trabalhando num domínio de menos A1 sobre 2 a 1 sobre 2, iria aparecer uma fase aqui, e eu teria que fazer essa correção da fase também, né? Quer dizer, iria aparecer a fase aqui e não iria aparecer aqui embaixo, aí eu tinha que fazer a correção da fase. Então, colocar em 0 aqui é para evitar essa brincadeira, facilita um pouco a implementação. Tá? Quando você não pode escolher a origem em 0, quando você tem alguma limitação que você não quer escolher a origem em 0, aí você tem que lidar com a fase. Ok. Bom, então agora vamos pensar, de fato, na transformada de Fourier e analisar com relação a essa estrutura matricial que a gente tem aqui em cima. Perdão. Certo. Então, quando eu calculo o VG pela FFT, né, ele vai me retornar o potencial numa estrutura. Vou desenhar aqui para ficar bem claro. Ó. Aqui eu vou ter o GN, né? Então, ele vai do N igual a 0 até o Enão aqui, né? E é como se... Bom, vocês falaram, né? Quando a gente faz originalmente sem fazer o shift, né? A gaussiana ela vai ficar metade dela aqui e metade dela aqui, né? Bom, tem a fase que ela vai dar aquela oscilação, mas vamos ignorar. Pensa no módulo, só pensar aqui. Porque é basicamente como se esse cara fosse o 0 e esse fosse o 2π. Eu estou nesse limite e o π está aqui no meio.
Tá. Mas vocês percebem o seguinte, ó, que este cara aqui é o n igual a 0. Então, tá aqui deixa eu pôr aqui assim. Aqui eu tenho perdão, deixa eu só mudar a nomenclatura para ficar mais fácil de apresentar. Vou colocar a parte angular aqui em cima e deixar os numerozinhos em laranja embaixo. Então, aqui eu tenho o n igual a 0. Aqui, pensando assim, né? Eu tenho o n igual a 1. Aqui, o n igual a 2. O n igual a 3. Tarará. E o Python O Python tem uma facilidade maravilhosa que o índice negativo volta pela esquerda, né? Então, este cara aqui... Veja que eu não estou pegando o 2π, né? Porque o 2π é igual a 0. Então, este cara aqui é o menos 1. Este cara aqui é o menos 2. Este cara aqui é o menos 3. Tá? Não está muito simétrico, tinha que estar simétrico, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, se eu pegar o V de 0, eu tenho esse cara, o V índice 1, V índice 2, tá? Esses números aqui são os índices do meu vetor V. Né? 0, 1, 2, 3. Se eu pegar o V índice menos 1, eu tenho esse cara aqui, V índice menos 2, V índice menos 3. Percebe como isso facilita demais a minha implementação? Porque o que eu tenho aqui são esses caras, né? Os V's positivos e os V's negativos. Então, essa estrutura aqui, que para a nossa visualização do gráfico é péssima, porque metade da transformada fica aqui e a outra metade fica aqui. A gente prefere trabalhar no domínio de menos π a π para fazer gráfico da transformada de Fourier. Mas para a implementação numérica, essa estrutura aqui é maravilhosa. Porque eu consigo acessar esses caras do jeito que está aqui, dos próprios índices que estão aparecendo aqui embaixo. Sacaram? Sim, sim. Perceba que se eu fizesse só para deixar claro aqui, até para a gente fortalecer a ideia do FFT Shift, né? Se eu fizer o Shift, agora eu vou trabalhar, eu vou trocar de domínio, né? Então, com o Shift, eu vou estar aqui no 0, menos π e π. Aí a minha... Perdão, deixa eu colocar os angulares em cima de novo. E aí eu vou ter a minha gaussiana vai estar bonitinha aqui, centrada em 0. Então, claramente, para fazer gráficos, isso aqui é 1000 vezes melhor. Mas olha como é que estão os índices agora. Este cara aqui é o índice n igual a 0. Bom, esse também é 0, né, que é o π. Né? Este cara aqui é o menos 1. Este é o 1, o 2, menos 2. E este cara aqui, o 0, ele é o índice... Aí depende se eu estou com um número de pontos par ou ímpar, né? Pegar o ponto central aqui depende do número de pontos que eu tenho. Eu vou colocar n sobre 2, genericamente, mas pode ser que seja n mais 1 sobre 2, porque depende se eu estou com um número de pontos par ou ímpar, identificar o 0 tem essa delicadeza, né? Então, está aqui no meio. Aí, se eu quisesse construir esta matriz, o V0 que aparece aqui seria o Vn sobre 2. O V1 seria o Vn sobre 2 mais 1. O V menos 1 seria o Vn sobre 2 menos 1. Então, você percebe que se eu deixar nesta forma, fica horrível de implementar, porque começa a aparecer esses índices bizarros. Enquanto que aqui não, aqui está lindo, bonitinho, e fica, digamos que, bonito até demais, né? Porque fica tão preciso que os próprios índices teóricos que aparecem aqui são os índices do vetor automaticamente. A implementação fica praticamente trivial. Sacaram? Sim, já saí direto para montar a matriz. Já sai diretíssimo. Tá? É uma coincidência, né? O Python não foi feito para isso, né? Mas foi uma facilidade maravilhosa. Veja que não é toda linguagem de programação que permite você acessar os elementos do final com índices negativos, né? Isso Python, Julia permitem. Eu imagino que R também permite, mas não sou fluente em R. Mas C, Fortran não permitem você fazer isso. Então, se você quisesse acessar o índice menos 1 aqui,
você teria aqui o 0, 1, 2, 3, o menos 1 seria n menos 1, o menos 2 seria n menos 2, o menos 3 seria n menos 3, e assim por diante. Não é tão feio quanto isso daqui, ainda é agradável, né? Porque é só n menos enão menos eninho, né? Agora aqui não, aqui tem um fator sobre 2, que depende se é par ou ímpar, já começa a complicar um pouco a brincadeira, e começa a ficar um código de leitura difícil. Mas nessa estrutura, tanto em Python fica maravilhoso, mas em C e em Fortran não fica tão feio, também fica só o enão menos eninho que tá agradável também. Ok? Bom, então eu queria que vocês tentassem fazer a implementação agora. Tá? Pegar do mesmo jeito que foi feito aqui, simplesmente trocar. A construção vai ser praticamente igual a desse cara aqui. Você simplesmente vai trocar este cara que está aqui. Ao invés de ser a função VG, vai ser o vetor VG da transformada de Fourier. A transformada é feita do mesmo jeito que a gente fez nos exemplos de transformada de Fourier. Define o x... Deixa só o comecinho aqui, né? Define o x bonitinho, sem o endpoint. Define o g pelo FFT-FREC, do mesmo jeito que antes. Aí você define o potencial, numericamente, né, o V de x, e depois do V de x você define a transformada de Fourier e pega os vetores. Vocês conseguem ir fazendo? E eu fico aqui para tirar dúvida só? Aí tem que dar exatamente o mesmo resultado que esse cara aqui. Vai dar igualzinho. Tem que dar exatamente isso aqui. Não, mas espera aí, eu não entendi. Com FFT-FREC ele dá o potencial invertido? Não. Legal. Ah, tá. O FFT-FREC dá exatamente isso que eu fiz aqui. Isso aí. Isso, para fazer desse jeito. Tá? Aqui eu mostrei só o começo do código. Aqui, o resto está escondido. Vocês conseguem fazer, gente? Que engraçado eu conseguir esse potencial desse jeito aí usando o Linspace. Vou tentar com o FREC aqui. Não, toma cuidado. O FREC é para definir os Gs, né? O potencial é meio independente desses Gs aqui. Esses Gs é só para fazer o gráfico. Mas com o Linspace, com o Linspace você faria uma lista que iria sempre positiva, né? Não teria os negativos aqui. Não é bom fazer com o Linspace, não. É sempre para fazer com FFT-FREC. O meu G, ele é metade positivo. Bom, fiz bem grande esse. Não precisava ser tão grande, quis fazer a figura bonitinha. E a segunda metade negativa. Se você fizer com o Linspace, ele vai ser sempre positivo. Mas o VG é o FFT do VX, né? Não vai depender do G. Esse G vai aparecer só lá no diagonal aqui, né? Aí se você construiu a diagonal desse jeito aqui, você acabou não usando o G. Não, mas eu falo se você definir como Linspace no limite da zona de menos K máximo a K máximo. Não, mas aí é outra coisa. Aí não é o G, é o K, né? É o K, perdão, isso. Não, o K tudo bem. O K é como Linspace mesmo. O G é outra coisa. Os G são os pontos gamas, né? O K é o contínuo de pontos entre pontos gamas. Não, beleza, desculpa a confusão. Tá. Aí aqui tá outra dúvida. A gente coloca ele no limite da primeira zona de Brillouin ou no limite da célula unitária? Que aí tá de 0 a 2π, né? Ah, não, se colocar de 0 a π só ele não pega a gaussiana. Saquei. Não sei se eu entendi a pergunta. Não, é porque se você limitar o FREC vezes N, aí tipo, de π sobre A, você não pega a direita ali da gaussiana do seu desenho.
Não, mas o FREC sempre retorna o espaço inteiro, né? Uhum. Já faz tudo. Só para deixar claro aqui, ó, não sei se parece que tem uma confusão aí. Quando a gente define o espaço G, você tem aqui o zero, o π sobre A, 2π sobre A, desenhar alguns aqui só para deixar claro. Menos 2π sobre A. Então, este cara aqui é o G0, este é o G1, este é o G2. Não, perdão, desculpa. Esse aqui é o G1, né? Aqui é G1 sobre 2. Esse aqui é o G1, esse é o G-1, bom, e por aí vai, tem os outros Gs. Então, os pontos G são os pontos gama, né? São a origem e os vetores que estão deslocados de B1. A distância entre eles sempre é B1, é 2π sobre A1. A zona de Brillouin, ela é isso aqui, né? Primeira zona de Brillouin. Então, os Gs são sempre discretos, são pontos discretos no espaço K. Aqui é até bom nem chamar de G, vamos chamar de K, que é mais adequado. E aí, os pontos Ks são os pontinhos que estão aqui dentro. E eles formam um contínuo. Estou desenhando aqui um espaçamentozinho, mas eles formam um contínuo. Tá? Então, aqui, esses pontinhos aqui são os Ks. E o delta K, né, desenhar assim, o espaçamento aqui, delta K, é 2π sobre L, onde esse L é infinito. Tá? L é o tamanho do meu sistema, não o tamanho da minha célula unitária. L é o tamanho do sistema. Só que esse L, então, como eu disse, esse L é infinito. Então, o dk vira um infinitesimal que vai para zero. E aí você tira que o espaço K é um contínuo. Então, são duas coisas diferentes. O FFT FREC está te retornando os Gs, G0, G1, G2, que são os pontos referentes à transformada do potencial que te dão a estrutura periódica dele. Agora, as bandas, a gente quer calcular ela na zona de Brillouin inteira, que é o contínuo de pontos K, mas só na primeira zona, porque o resto é periódico. Né? Lembra que de cada G que aparece aqui, sai uma parábola no espaço K contínuo. Né? Essa aqui também. E aí ela continua aqui. Um pouquinho mais simétrico. Tá claro? Tá sim, professor. Então, cuidado com essa distinção, essa confusão entre o que é G e o que é K é uma confusão comum no curso de estado sólido quando você vê pela primeira vez. São duas coisas distintas, tá? O K é contínuo, o G é discreto. Bom, pessoal, só tem dois aqui se comunicando comigo, os outros estão quietinhos. Vocês conseguem fazer? Vocês estão com uma dificuldade? Não sei. No curso presencial, eu consigo olhar para a cara de vocês e sacar se vocês estão com dificuldade, olho para o computador, mas aqui eu tenho que, se vocês não falarem comigo, eu fico perdido.
Essa figura você fez usando o FFT com a normal? Ortho não. Forward? Sim. Deixa eu... Vou tirar da tela aqui para poder olhar sem mostrar o código, mas é para ser. Porque a minha norma eu tive que colocar no braço. Acho que minha versão do NumPy é um pouco mais antiga. Ah, isso. Boa, obrigado, eu tinha esquecido disso. Deixa eu abrir aqui a documentação. Eu falei sobre isso, mas acho que eu falei na graduação. Como eu dei o FFT para vocês e para eles, acho que tem algumas coisas que eu posso ter esquecido de falar para vocês. Aqui, ó, gente, o comando FFT, né? Você passa o vetor e tem um parâmetro aqui que é a norma. Então, a norma pode ser backward, ortho e forward. Mas isso aqui, ó, esse parâmetro foi implementado na versão 1.10 do NumPy. Então, pode ser que o NumPy de vocês seja mais antigo. Para ver a versão do NumPy, podem... Bom, pode ser, eu estou no terminal aqui, mas pode ser no Jupyter mesmo. Vocês dão um import NumPy, e aí você tem NumPy, acho que é version. O meu é 1.21. Pode ser NP também, tá? Pode pôr o as NP aqui, que não tem importância. Vai ficar np.version. Se rodarem isso aqui, vocês veem a versão. Então, se a versão de vocês for anterior a 1.10.0, vocês não têm a opção do forward. E aí, se você não tem a opção do forward, basicamente a única opção que você tem é o backward, na versão anterior a essa. E aí você tem que dividir por n no final o seu resultado, tá? Que é a mesma coisa que o forward faz. Bem? Eu posso mandar o meu código, se eu dar uma olhada? Pode? Mas tá, você não deu certo? Tem... Não, o senhor quer que a gente obtenha uma figura igual a essa aí, ou a do potencial, tipo, dividido? Lá para lá, o final da gaussiana, e para cá, Tá. o início da outra. Ah, Se tá, for assim, eu ó. consegui. Bom, vamos pensar. Como é que você fez o gráfico? Você calculou o potencial VG, né, pelo FFT, Uhum. e aí você fez o plot... Usando os Gs, né, que a gente define no FFT.frec. Então deveria ficar assim, se você usar os Tá Gs assim. do FFT... tá assim? Tá, Tá. É beleza. porque minha dúvida era se era para obter daquela outra forma do. Não, se você coloca os Gs do FFT.frec, já fica assim, porque ele... Metade é positivo e metade é negativo, né? Ele já meio que... Agora, quantos ordena. pontos o senhor usou aí? Porque o meu tá 1.5. Eu pus bastante pontos para a figura ficar bonitinha. Mas foi bastante mesmo, eu pus 500 pontos. Tá. Não, então consegui aqui. Mas não precisa de tanto ponto, não. Eu coloquei só para essa figura ficar bonita. Uhum. E aí o potencial aqui deu certo? A banda deu certo? Deu? Pessoal, e os outros? Eu acho que eu estou falando sozinho, acho que os outros não estão aí, não é possível. Tá só eu e o Emanuel aqui, é isso? O Bruno tá aí, beleza. Tá dando certo? Você mandou uma mensagem, eu não vi aqui. Não, era antiga essa mensagem. Tá tentando, ok. Bom, o Emanuel já fez aí, Emanuel, então eu queria que você fizesse o seguinte, ó. Vou mostrar só um pedaço aqui. Você fez para esses parâmetros aqui, né? Que é uma gaussiana de altura 100
largura 0,02, centrada em A sobre 2. Sim. Agora eu quero que você faça para duas gaussianas. Eu vou rodar o meu aqui só para você ver o gráfico. Eu fiz com uma forma de listas aqui, mas não precisa fazer como listas. Pode somar duas gaussianas. Depois eu mostro a forma que eu fiz aqui. Então, vão ser duas gaussianas de mesma largura, 0,02 as duas. Só que uma com intensidade 20, a outra com intensidade 10, ao invés de 100. Poderia ser 200 e 100 também. Tanto faz. Não muda muito colocar um zero a mais aqui. E os centros dela, uma delas em A sobre 4, a outra em A igual a 3 quartos. Deixa eu mostrar o gráfico aqui. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Uma gaussiana com intensidade 20 aqui em A sobre 4, a outra com intensidade 10 em 3 quartos. A transformada de Fourier vai ficar diferentona. E aí eu quero que você faça o gráfico das bandas e compare o que acontece quando... Aqui elas estão com intensidades diferentes, né? 20 e 10. Faça assim e depois coloque intensidades iguais. Sei lá, 20 e 20. E compare as bandas num caso e no outro e tente me explicar o que aconteceu. Tá bom. Deixa os parâmetros lá. Né? Obrigado. Oi, Leandro, não tinha visto sua mensagem aqui. Você está tentando fazer? Está conseguindo? Bruno também, está com alguma dificuldade? Me avisa aí, cara.
Enquanto vocês acabam aí, eu vou só abrir aqui um Escape, alguma coisa, que eu quero colocar o que eu falei para o Emanuel agora, as duas bandas que eu propus lado a lado, para a gente discutir o que está acontecendo. Tá? Eu vou rodar aqui sem vocês verem. Se vocês verem o código, né? E a gente discute a física por trás. Quando vocês acabam aí. Esse é um caso. Eu vou colocar assim, porque a gente não precisa da transformada de Fourier nesse caso aqui, basta olhar para o potencial e para as bandas. Nesse caso, a gente tem que fazer aquela correção da fase lá no que a gente faz na transformada de Fourier? Não. Aqui nunca precisa por causa daquela identificação que a gente tinha feito aqui agora há pouco. Ó. Só abrir aqui de novo. Por conta dessa identificação aqui, ó, a transformada de Fourier analítica é exatamente a mesma que a discreta, independente de quem seja o potencial. Então, aqui não tem que corrigir nada, não. Só se preocupar com a norma mesmo. Certo, obrigado. Então, Leandro não, perdão, Manuel, você deve obter isso aqui que está aqui na tela, tá? Esse bate aí. Esse aqui é o caso com potenciais de intensidades diferentes e aqui é o caso com potenciais de intensidade igual. Aí eu queria entender o que está acontecendo daqui para cá e por quê.
Você pode mostrar de novo, por favor, a figura da transformada? Isso aqui é para intensidades iguais. Você quer intensidade igual ou diferente? Para diferente. Aí aparece uma parte imaginária, né? Uhum. É porque a minha figura tá dando semelhante assim, mas não tá igual. Eu vou mandar para o senhor no Zoom. Peraí. Tá. Peraí que travou tudo aqui, só um minuto. De acordo. Deixar assim, então, deixar as 3 figuras aqui. Pessoal, como é que tá aí? Os outros? Manuel mandou a figura aqui, vou olhar. Parece correto, Manuel. É que aqui eu não usei o stem. Eu plotei com o plot normal. Acho que por isso está um pouquinho diferente. Ah, tá bom. Se eu aumento mais tipo, o V0 e o V1, ele dá uma melhorada também. Tipo, eu coloco 40 e 20 ou 40 e 30. Fica bem mais parecido também. Tá. Tem que ver se a norma tá certa. Você está dividindo por N no final, né? Sim, sim. E essa que você me mandou é para qual intensidade? Essa aí é a que o senhor tinha colocado, 20 e 10. 20 o V0 e o Aí tá Shimed um pouco V1. estranho, né? A intensidade do seu... O meu tá indo de menos 1,5 até 1,5. O seu tá indo de menos 1,5 até 1. E a minha laranjinha tá indo de menos meio a meio. Parte imaginária, né? A parte imaginária parece estar certa. As duas estão indo de menos meio a meio. Mas a parte real está um pouco diferente. Me mostra o gráfico do potencial no espaço X.
esse gráfico aqui. Tá, já mando. Não, tá errado aí, cara. O potencial menorzinho tá lá em 3/4, mas o maior é para estar em 1/4. 1/4, acho que é 1/4, né? 1/4, o seu tá em meio. Por isso tá diferente. Desculpa, Só isso. perdão, professor. Não é só isso. O resto deve estar certo. Tá. Beleza, a gente tá certo. Vai trocar aí, vai ficar igual. Aí eu quero que vocês me expliquem aí. O pessoal que está com alguma dificuldade de implementar o cálculo numérico, eu vou deixar vocês fazendo de hoje para segunda-feira. Mas vamos continuar aqui hoje, ó. Olha para as minhas figuras aqui. Essa aqui é a minha célula unitária, né? 0A. Tenho esse potencial. E isso me deu estas bandas. Agora, para este caso aqui, em que as intensidades são iguais, o que mudou nas bandas? E por que mudou? Nós vamos começar o que mudou daqui para cá. Você tem gaps maiores no de cima do que no de baixo, né? Gaps maiores. Aqui, de fato, eu concordo. O gap está maior. Mas aqui o gap é 0. Aí não tem gap, né, no de baixo. Aqui não tem gap. Por que aqui não tem gap? O que aconteceu daqui para cá que fechou o gap aqui? Pessoal que trabalha Não com sei se eu DF. vou falar besteira, mas não tá vendo o poço do lado ainda, não? O do da frente? Eu não entendi, perdão. Não entendi mesmo. Não, deixa eu pensar melhor aqui, peraí. Tá. Esse aqui é um excelente teste para ver se a sua implementação está correta. Porque se tiver tudo certo nessa configuração, tem que fechar o gap mesmo. Perdão, Bruno, você está sem microfone, né? Esqueci de olhar o seu texto aqui. Não há gap nas bordas, beleza, acertou. Agora, o que é? Uma interação entre elas fez o gap fechar? Não. A delicadeza do modelo, tem uma mini pegadinha aqui por detrás, tá? Aí é para o pessoal de estado sólido mesmo, quem trabalha com DFT tem que responder isso. Os outros, para sacar a resposta, depende se o professor de estado sólido na graduação foi bom. É um detalhe mais delicado. Porque quando você tem o de baixo, você está aumentando o segundo potencial, né? Então, esse aumento de potencial faz fechar as linhas nas bordas e diminuir a interação entre o potencial de um e outro. Estranho esse argumento, né? Quanto maior o potencial, menor o gap.
Não pode, né? É. Gap é proporcional ao potencial. O Tomé vai me dar uma surra, porque eu não tô lembrando. Vai mesmo. Te falei, é uma delicadeza, mas dá para sacar. Uma delicadeza teórica, tá? Não é nem numérica. Teoricamente, esse gap deveria ir de zero nessa configuração. Por isso que eu digo que eu uso isso aqui como teste para ver se a implementação está correta. Porque se tivesse errado a implementação, iria sobrar um gap aqui. Se as fases estivessem erradas, se a FFT não tivesse bonitinha, arrumadinha, ia sobrar um gap aqui que não poderia sobrar. Vou dar uma dica. Manda aí no chat aí alguma coisa. Perdão, sempre esqueço. Porque, pelo que a forma de linha dos gráficos é como se as curvas estivessem estreitando, pelo que vejo. Não, a largura das duas é a mesma. Deixa eu vou usar uma palavra-chave aqui que vai entregar 50% da resposta. E aí vocês elaboram. A periodicidade. Se o meu sistema, pensando na questão de função de onda, ele está enxergando outro potencial, porque se ele não tiver, seria como se tivesse sendo só o potencial gaussiano mesmo, e aí tem que ser um pouco menor. Mas eu não sei se é isso. Se isso tem a ver, quer dizer. Está no caminho correto. Lembra, o potencial ele é periódico, né? Qual é o período do potencial aqui? Aqui em cima. Como assim? Por que ele está de 0 sei lá, 6 aí? Aqui. O potencial ele é periódico, né? Ele é isso aqui e depois ele se repete, né? Lembrando que ele é isso aqui, ele vem, tá. Eu estou mostrando uma série unitária, mas o potencial é periódico. Certo? Ele vem, menos 20, menos 10, depois vem menos 20 de novo, menos 10. Só que a gente trabalha numa série unitária. Certo? Então, o período aqui é 1, né? Que é o nosso A1. A gente definiu o nosso A1 como 1, né? O tamanho da série unitária. Então, o período aqui é 1. Tudo bem? Tá. O de baixo o período é menor, né? Porque ele é o mesmo, então o período dele é meio, hein? Aqui o período é meio, exato. Então, essa célula que eu estou trabalhando aqui, o que eu estou chamando de célula unitária, nesse caso não é a célula unitária. Essa célula aqui tem 2 átomos iguais. Né? É uma célula dupla. Então, o que eu chamei de A1 igual a 1, na verdade, é 2 vezes o vetor primitivo. O vetor primitivo aqui é meio. E se meu espaço real tem o tamanho, está duplicado o tamanho da minha célula, o que acontece com a zona de Brillouin? Ela é metade, né? Eu estou vendo só metade, né? Então aqui eu dupliquei aqui, eu diminui pela metade. Então as bandas, elas estão dobradas para dentro. Então, na verdade,
Acho que o zoom anterior estava melhor. O zero é o zero mesmo, né? O ponto zero sempre é o ponto zero. Mas o ponto π que aparece aqui, na verdade, ele é como se fosse o π sobre 2, né? Tá aqui no meio do caminho. É como se eu pegasse essa banda aqui e flipasse ela para dentro, né? Trocasse, eu estou dobrando a minha zona de Brillouin para dentro. Então, este ponto aqui, ele corresponde a este ponto aqui, ó. Então, não tem gap. É só pegar esse lado e fechar para cá. Então, eu estou vendo uma zona de Brillouin reduzida com relação ao que deveria ser. Sacaram? É difícil de enxergar isso. E esse gap que está aqui, ele deveria estar aqui. A minha zona de Brillouin não deveria ir até 3, ela deveria ir até 6. Mas o período de 3 a 6, ela está dobrado para dentro aqui. Vocês chegaram a ver isso no curso de Estado Sólido? Eu não entendi o que você quer dizer com um estreitamento de linha, Bruno. Acho que eu que não entendi mesmo. Talvez seja uma terminologia que eu não estou sacando o que é. Tá, não entendi o que você quer dizer ainda, cara, perdão. Precisava do microfone para me explicar em palavras que era mais fácil. Deixa eu só elaborar aqui para a gente fechar, ó. Vou aqui para o tablet. Então, veja, se eu tenho aqui um sistema, vai de 0 a 1, e ele tem dois átomos diferentes. Então, se eu tenho dois átomos diferentes no eixo X, né? Quando eu vou... Então, meu período é 1, né, o A. Então, o meu espaço recíproco, ele vai... vamos colocar aqui o 0, o π sobre A, mas o A é 1, então é π, né? O menos π, o 2π e o menos 2π. Então, a minha zona de Brillouin está aqui, quando eu estou neste domínio. Lembrando que os gaps sempre vão abrir nas fronteiras, no zero e nas fronteiras da zona de Brillouin. Agora, se eu faço esses dois átomos serem iguais, né, o meu período, se eles são iguais, né, o meu período passa a ser meio e a minha zona de Brillouin passa a ser de 0 a 2π, né? Lembrando que vamos chamar aqui, então, no caso anterior, o meu A era o 1, mas agora o meu A é meio, né? E o meu vetor B é 2π sobre A. Então, quando o A era 1, o B era o 2π. E a zona de Brillouin cai na metade do B, né? Então, a zona de Brillouin caía em π. Agora, quando o A é meio, o B é 4π. Né? Então, a minha zona de Brillouin vai até 2π. É metade do B. Né? Então, quando eu traço as bandas sem ligar o potencial, acho que eu vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui de novo. Perdão, devia ter feito separado já. Π, 2π. Então, quando eu faço as bandas sem ligar o potencial, a gente tem isso daqui, né? E aqui tem a outra parábola e a outra parábola. Bom, aqui vai ter o 3π, que vai me dar uma outra parábola aqui, né? E assim por diante. Acho que aqui é suficiente para a discussão. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro.
Então, na situação que a minha zona de Brillouin ia de 0 a π, perdão, em π não tem parábola, né? Tracei uma excessiva aqui. Então, quando a minha zona de Brillouin ia de 0 a π, abria-se um gap aqui, né? Agora, quando ela vai de 0 a 2π, esse cara aqui não tem gap, mas eu estou sempre plotando esse cara aqui, né? Meu gráfico está sempre nesse limite. Então, se vai ter gap aqui ou não, depende se esse cara aqui é uma fronteira da zona de Brillouin. Se esse cara não é uma fronteira da zona de Brillouin, eu tenho que tomar cuidado que o 2π é a fronteira. Aí, na verdade, na prática, não deveria ter essa parábola também. Essa parábola nem existe, porque as parábolas vão aparecer, essa também não. A parábola vai aparecer lá no 4π, que é nos vetores gama. Então, deveria ser assim, ó. Aí aqui abre o gap. Agora, quando eu trabalho com uma célula unitária que está duplicada, é como se eu pegasse esse trecho todo aqui e eu desdobrasse para dentro, né? E aí, este gap que estava aqui, ele vai aparecer aqui, com o desdobramento deste lado. Então, tudo desdobra para dentro. Quando eu duplico a zona de Brillouin, você tem esse efeito do desdobramento das bandas. Isso é mais fácil de ver quando a gente faz... Eu acho que é mais fácil de ver em duas dimensões. Deixa eu só fazer uma última etapa aqui. Então, imagine que eu tenho no espaço real os meus átomos formando uma rede quadrada. Então, esse aqui é o meu espaço XY. No espaço recíproco, ela vai ser uma rede quadrada também. Só que vai ter aqui, no centro é o ponto gama, né, que é o G igual a 0. E aqui, esses pontos, eles recebem outros nomes, né? Esse é o ponto M, esse é o ponto X, e este é o ponto Y, no espaço recíproco. E essa aqui é a minha primeira zona de Brillouin. A segunda zona de Brillouin vai estar aqui, por exemplo, e aqui vai ter outro ponto gama, que seria o 2π, né? Em cada direção. Só para completar, aqui teria o outro ponto gama, e aqui outro ponto gama. Todo mundo entende essa construção? Como vocês já fizeram estado sólido, eu estou assumindo algumas coisas, mas se vocês tiverem dúvidas, me interrompam. Tá? Então, essa aqui é a construção da zona de Brillouin, né? A primeira zona de Brillouin e as vizinhas aqui, né? Então, os pontos G são os pontos gamas que aparecem aqui, né? Distantes de 2π, distantes de B, né? 2π sobre A em cada direção, tá? Se eu pego agora, vou fazer com outra cor aqui, se eu pego e duplico a minha célula unitária, numa certa... Vamos duplicar nas duas direções, para ficar mais fácil. Então, agora eu vou trabalhar com uma célula não unitária, né? Com uma célula duplicada. A minha célula agora é isso aqui tudo. Então, o que acontece aqui é que o meu vetor primitivo, agora, ele tem o dobro do tamanho. Consequentemente, a minha zona de Brillouin, ela também tem o dobro do tamanho. Perdão, a minha zona de Brillouin vai ter metade do tamanho. Então, a minha zona de Brillouin deixa de ser este objeto aqui, e ela passa a ser... Só vou tirar esse Y da frente para não atrapalhar. A minha zona de Brillouin para a célula duplicada, ela é metade. Então, a minha zona de Brillouin agora é isso aqui, ó. Um pouquinho ruim. Alguma coisa assim. Tá? E as vizinhas dela passam a ser essas daqui, ó. Então, vocês veem que o que antes era ponto M, ponto X, agora passa a ser ponto gama. Eles são projetados nos pontos gamas, que estão distantes aqui de B. Mas isso é um artefato de eu estar trabalhando com uma célula que não é unitária, né? É uma célula duplicada, então você tem essas projeções acontecendo.
Então, se eu for pensar na minha célula unitária, se eu pegar este ponto aqui, ó, este ponto na beirada da minha zona de Brillouin reduzida, ela não é o ponto M. No ponto M vai ter um gap. Mas este ponto aqui não tem gap. Esse é um ponto no meio da zona. Não tem nem cruzamento de banda aqui. O cruzamento de banda está aqui, né? Essa aqui seria no meio do caminho. Então, aqui parece ter um cruzamento de banda, porque ao fazer essa redução, a gente está pegando todo este trecho aqui que foi cortado e está trazendo para dentro. Do mesmo jeito aqui. Todos os trechos que foram cortados, né? Que a minha zona de Brillouin original é essa preta, né? Então, esse trecho todo aqui, ó, ele cai agora aqui. Se eu pegar este trecho todo que está aqui, agora ele cai aqui. Ele é dobrado para dentro. E, por último, esse trecho que está aqui, ele cai aqui. E mesma coisa para o outro quadrante aqui, né? Não, perdão, acho que esse aqui eu errei. Este trecho, eu não me lembro agora se ele cai aqui ou se ele cai aqui, mas tanto faz. É simétrico, no final das contas. Então, existe essa projeção por conta da duplicação da célula unitária e redução da zona de Brillouin. Então, parece que tem um cruzamento de bandas, mas, na verdade, é esse desdobramento. Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Como isso aqui é um desdobramento da zona de Brillouin e não, de fato, um cruzamento, aqui não abre gap. Sacaram? Beleza. É meio confuso isso, né? Eu precisava dar uma revisada na matéria para explicar isso mais de novo para tá no passar Quitel, mais vergonha. Tá lá no Quitel. Depois, se vocês quiserem que eu apresento isso num contexto mais de estado sólido, não no contexto numérico, eu posso preparar um pouquinho melhor. Mas a ideia é por aí. Tá? Tem um site na internet que tinha uma animação bonitinha disso, por uma rede hexagonal. Se eu achar, eu mando o link para vocês, mostrando como que esse desdobramento acontece. Mas é isso, aqui não poderia abrir o gap porque está duplicada aqui a minha célula unitária. Ok, gente, então eu vou parar por aqui e tentem acabar isso aqui até segunda-feira, porque aí eu vou passar como lista de exercício para vocês tentarem fazer o caso bidimensional, tá? Que aí o caso bidimensional tem várias complicações por trás. Ok? Tá bom. Bom, gente, é isso. Então, até segunda-feira. Aí segunda-feira eu vou apresentar o caso bidimensional e passar a lista. Fechou? Até lá. Fechou. Bom final de semana. Até mais. Até.